com vocês a nossa aula, é uma continuação da aula passada, né, que foi a nossa conversa ali pelo WhatsApp. Eu não passei nenhum material além do vídeo, porque esse material que eu estou preparando e mostrando para vocês hoje é um combinado dos dois conteúdos, tá? Porque vocês vão ver que a introdução tem duas partes. Então, a aula passada foi sobre tese e hoje, teoricamente, seria sobre contextualização, tá? O vídeo é sobre contextualização, esse vídeo 2 aqui dessa sequência. O que acontece? Eu prefiro retomar a parte da tese porque é uma parte muito importante. Eu até anotei aqui, ó, tô com um caderninho com algumas coisas que eu observei corrigindo as redações de vocês. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, né, na minha lista de coisas que eu anotei, é que existe uma questão que é muito problemática, que é a ausência de uma tese. Né? A tese é a parte mais importante da introdução, porque é nessa tese que vocês vão colocar o posicionamento crítico de vocês, qual é o pensamento de vocês em relação a esse tema, quais são os argumentos que você vai usar para defender esse tema. E quando vocês não colocam essa tese, o que acaba acontecendo? O desenvolvimento fica prejudicado. Porque se você não sabe o que você está defendendo, como é que você vai desenvolver essa ideia? Né? Na verdade, você não vai desenvolver nada, porque você não tem uma ideia para ser desenvolvida. Então, a gente vai ver hoje justamente como compor esse primeiro parágrafo. Alguns de vocês falaram lá no WhatsApp. Eu tenho dificuldade de começar a redação. Então, hoje a gente vai ver como a gente inicia esse processo de escrever um texto. Quando a gente pega aquela página lá em branco, o que a gente faz? Né? Então, é isso. Introdução na aula de hoje, combinada com a aula passada, tá? Da videoaula. Então, como eu falei para vocês, não dá para vocês terem um bom texto, produzirem um bom texto, se vocês não têm conhecimento de estrutura. Porque a estrutura é tudo, né? Como a gente viu, o texto é a unidade semântica e linguística de comunicação. A estrutura é isso linguístico, é como você organiza essas ideias dentro de uma redação. E cada parágrafo desses, de introdução, desenvolvimento e conclusão, tem uma estrutura básica que todo aluno tem que fazer para conseguir tirar uma nota boa na redação do modelo Enem, tá? Então, hoje a gente vai falar de introdução especificamente, então vou apresentar a estrutura da introdução para vocês. É basicamente essas duas partes aqui, tá? Primeiro, vem uma contextualização, tá? A primeira parte da introdução de vocês é sempre uma contextualização, que é justamente essa parte do texto, esse início do texto que vai ambientar a pessoa que está lendo ao seu texto, né? É nesse momento que vocês apresentam um tema. Lembra que a gente viu na aula 2 ou 3? Acho que é na aula 3. A interpretação do tema, né? Que é aquela leitura atenta da frase temática, palavra por palavra, expressão por expressão. Nessa parte da contextualização, vocês têm que retomar essas palavras, tá? Vocês podem usar sinônimos, podem usar as mesmas palavras, mas é importante que elas estejam ali, tá? Constando que vocês entenderam qual é o tema. E esse também é o momento que vocês podem apresentar algum repertório sociocultural interessante, né? Alguns de vocês já me procuraram para falar sobre isso, né? O repertório sociocultural não tem um lugar específico para constar no texto de vocês. Ele pode estar na contextualização, na introdução, né, que é essa primeira parte. Ele pode estar na fundamentação do desenvolvimento, que é a segunda parte do parágrafo de desenvolvimento. Fica a critério de vocês. E o que a gente vai ver hoje? Que existem algumas estratégias de contextualização. Existem algumas formas de vocês construírem uma boa contextualização, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente na aula. E, além da contextualização, né, que é essa primeira parte, a segunda parte da introdução é a tese, que é justamente o problema que eu identifiquei na maioria dos textos de vocês, né? Que é essa frase. Eu recomendo sempre que seja uma, porque significa que vocês têm bom poder de síntese, né? Que aqui seja mais ou menos uma frase, no máximo duas, e aqui seja mais ou menos uma frase também, tá? Porque a tese é uma coisa bem direta, né? Então, a tese é justamente essa frase que mostra para o seu leitor o seu ponto de vista, o seu posicionamento crítico pessoal, tá? Que vai ser defendido ao longo da redação inteira e vai ser sustentado por argumentos. Então, é muito importante isso. Vocês entendam que a tese vai conter um ponto de vista, tá? Ponto de vista é aquilo que a forma como vocês veem o tema que está sendo proposto. E vai ser defendido ao longo desse texto, mas não vai ser defendido de qualquer forma.
vai ser defendido por meio de argumentos, porque a gente está falando de uma dissertação argumentativa. Então, para mostrar que o seu ponto de vista é válido, você tem que mostrar argumentos fortes, bem fundamentados, que mostrem a relevância do seu ponto de vista. Tá legal? É assim que a dissertação argumentativa ganha força. Então, não deixe de jeito nenhum de fazer uma tese, porque quando vocês deixam de fazer a tese, significa que o texto está mal estruturado. Lembra que a gente falou de planejamento há 2 semanas atrás? Planejamento prevê que você pense numa tese, né? No vídeo da semana passada, a mediadora fala que a tese é a última coisa que você pensa. Mas isso depende da forma como você está raciocinando. Você pode pensar primeiro no seu posicionamento em relação ao tema e depois nos argumentos também, tá legal? Aí, passei aqui sem querer. E aí, a tese tem uma dupla função, que é, primeiro, organizar os seus argumentos, tá? A gente vai ver que existe a tese explícita, que é a tese que eu sempre recomendo que vocês façam, que é a tese que já contém ali de forma clara qual o argumento que você vai defender, quais os argumentos, né? E, além disso, ela também serve para convencer o leitor, né? É aqui que vocês começam a convencer a pessoa que está lendo seu texto de que o seu texto é bom, de que o seu texto tem um bom argumento, de que o seu texto tem uma boa tese, né? Então, é muito importante prestar atenção nessa dupla estrutura aqui, para que vocês façam uma boa introdução. Toda boa introdução tem que ter contextualização, que é a ambientação de quem está lendo seu texto no tema, na sua redação, e uma tese, que é o momento que você vai mostrar o seu posicionamento crítico pessoal, né? Então, para ficar claro, como sempre faço, vamos ler um exemplo, tá? Esse exemplo, inclusive, está na apostila de vocês, se eu não me engano. Então, lá na apostila, agora a gente vai entrar num momento que ela vai ser muito importante, porque nela tem vários exemplos, tá? Então, às vezes eu não tenho tempo para ficar lendo tantos exemplos aqui com vocês. Para ficar mais claro, procurem a apostila, porque ela vai ajudar também com outras ideias ali, outros exemplos que eu não consigo dar aqui. Então, separei aqui. Tudo que está em vermelho é contextualização, tudo que está em verde é tese, né? As duas partes ali principais. Então, vamos lá, vou ler. Há cerca de 5 anos, a USP foi palco de uma tragédia. A morte de um calouro de medicina durante o trote. Esse episódio trouxe à tona uma discussão que ficara escondida por muito tempo. Trata-se do debate em torno dos trotes universitários e a sua violência descontrolada. Então, contextualização. Qual foi a estratégia que esse aluno teve? Ele pegou um fato que ficou conhecido, tá, na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro, desse trote, que é uma coisa muito frequente, né? Esses trotes violentos, agora diminuiu um pouco, mas já foi muito frequente, para contextualizar o tema. E aqui, continuando a leitura, primeiro ele mostra esse fato, né? A USP foi palco de uma tragédia. E depois esse episódio trouxe à tona uma discussão que ficara escondida por muito tempo. Que discussão é essa? Que é justamente o tema da redação. Então percebam que a contextualização traz algum atrativo, traz alguma estratégia interessante de trazer um fato histórico, trazer uma notícia, trazer algo que ficou conhecido e aproveita que esse fato está relacionado ao tema para apresentá-lo. Aí ele fala aqui na última frase: trata-se do debate em torno dos trotes universitários e a sua violência descontrolada. Então a gente percebe, mesmo sem ter a redação inteira, que essa redação, essa introdução, é de uma redação que fala sobre trotes violentos nas universidades brasileiras, né? Não precisa pensar muito para chegar a essa conclusão. Ele colocou aqui trotes universitários e sua violência descontrolada. Então, a contextualização é isso, é você apresentar alguma coisa atrativa, né, que chame a atenção para o seu texto. No caso, ele trouxe aqui essa história da USP, e depois apresentar o tema da redação, né, de forma a retomar as palavras que estão lá na frase temática, como eu já falei para vocês, né? Depois que ele contextualizou, muito bom, excelente essa contextualização, ele continua a introdução, porque não acabou, né? A gente viu que tem que ter uma tese também. E aí ele diz: embora represente um sadismo compreensível, essa prática vai de encontro ao espírito universitário e pode ser substituída por atividades mais inteligentes. Então, perfeita essa tese também, porque o que a gente está vendo aqui? Que ele não concorda com esse tipo de trote violento nas universidades, né? Ficou bem claro, porque ele fala aqui, ele usa até adjetivos, né, substantivos bem fortes, sadismo compreensível, né? E ele dá uma solução até para que essa prática não seja mais
existente na nossa sociedade, né? De que pode ser substituído por atividade mais inteligente. E aí, o que a gente vê nessa tese? Cria uma expectativa. É isso que a tese de vocês tem que criar também, né? A gente vai ficar pensando, ele falou em práticas mais inteligentes, atividades mais inteligentes. Que atividades vão ser essas? Muito provavelmente ele vai desenvolver isso no restante do texto. Então é muito importante que a tese de vocês deixe alguma pista, sabe? Não responda diretamente uma questão, sabe? Você joga uma expressão, joga uma pergunta, joga algo que você vai desenvolver ao longo do texto, porque isso deixa a sua introdução mais atrativa também. Tá legal? Tudo bem por enquanto? Alguma pergunta? Alguma questão? Professor, uma dúvida. Hum, Eu tenho dúvida sobre o repertório sociocultural. Aí, aparentemente, ele usou na introdução. sim. Ele teria que usar mais vezes para ganhar a totalidade dos pontos? Não. Você só precisa de um repertório sociocultural produtivo para garantir 200 na C2, tá? Você pode fazer mais Professora, de um, mas isso fica a cargo da sua consciência. Por exemplo, se você não tem segurança que aquele repertório ficou produtivo. Eu acho que esse aqui ficou mais ou menos. Faz outro. Porque aí você tá dando chance do corretor olhar outro repertório para te dar os 200, tá? Mas a gente analisa um só. Basta um para que você ganhe 200, tá bom? Ok, obrigado. Fala, professora, Renan. ele me gerou uma dúvida também, algo que eu já tinha pensado antes e acabei lembrando, sobre o repertório sociocultural. Uhum. A gente está vendo, geralmente, nesses exemplos que a senhora está dando, que são ótimos exemplos, geralmente repertórios socioculturais, que eles são factíveis, são coisas que realmente aconteceram. O filósofo realmente falou aquilo, ou então a notícia realmente aconteceu. Mas eu posso criar um repertório sociocultural desde que ele faça sentido e seja convincente? Tipo algo meio que narrativo, você criar uma historinha, por Não, exemplo? eu tava pensando mais, por exemplo, inventar uma notícia, ou Não. então inventar uma fala. Não. De jeito nenhum. Sabe por quê? O repertório sociocultural parte do preceito de que a gente está numa sociedade e que tudo que acontece na sociedade precisa ser factível, como você mesmo falou, né? Então, você não pode, sei lá, atribuir a uma pessoa ou você mesmo criar uma notícia que não aconteceu para aquilo fazer sentido para fundamentar a sua argumentação, entende? Tudo que você está falando é baseado na realidade. Então você não pode criar um fato dessa realidade só para encaixar no que você está querendo dizer. Deu para entender mais ou Entendi, menos? entendi. Sabe? E nessa questão da narrativa que a senhora colocou? Isso não conta como repertório sociocultural, mas às vezes conta como estratégia argumentativa. Só que a pessoa tem que ser muito boa para conseguir fazer isso, sabe por quê? O texto dissertativo argumentativo não prevê narração, né? A gente está falando ali de argumentos, de dissertação, de exposição de ideias. Narrativa já é outra coisa. Narrativa é você partir de um universo inventado, de você apresentar personagens. Não está previsto dentro desse tema, desse tipo. Mas o que acontece? Às vezes, o aluno consegue, sei lá, ele traz o argumento naquele tema lá da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Às vezes ele vai fazer um argumento dizendo que as mulheres continuam sofrendo muita violência por parte dos homens, parceiros, pais, irmãos e tudo mais, porque elas são acuadas, né? Por essas figuras masculinas que são muito mais fortes, que tem essa questão da covardia, né, que pode acontecer e a mulher acaba ficando submissa a isso. Para ilustrar isso, ele pode criar uma historinha, né? Ele pode falar, por exemplo, Dona Maria, que acorda cedo todos os dias para trabalhar, tem medo de não fazer o almoço do marido dela e apanhar por conta disso. O que acontece? Essa é uma história ficcional. Por quê? Ninguém sabe quem é Dona Maria. Dona Maria pode nem existir, né? Mas o fato que está dentro da narrativa dela ter medo de não fazer o almoço do marido, então ela acorda mais cedo para ir trabalhar, né? Evidenciando essa questão da violência ali, da covardia que ela tem medo de sofrer, é um fato conhecido na sociedade, sabe? Não veiculou em nenhum jornal isso, mas
No boca a boca, talvez algum de vocês tenha um vizinho que conhece alguém que sofre essa situação, mulheres que passam por isso. Mostra que existe relevância nessa história, sabe? Não é uma história real, sabe? Não é algo que realmente aconteceu, foi noticiado no Jornal Nacional e tudo mais. Mas o fato dessa história é relevante na sociedade porque todo mundo sabe o que acontece. Entendeu? Então, nesse caso, a narrativa faz sentido. Mas inventar uma notícia, inventar um fato, já não é bem visto. Ficou claro? Entendi. No caso também da narrativa, ela acaba sendo relevante porque ela estaria ilustrando algo comum. Exatamente. Ela não tá. Porque, por exemplo, às vezes você não tem de cabeça uma notícia que fale sobre isso. Então você pode usar esse recurso, né? Mas sendo factível para poder fundamentar a sua argumentação. Aí vai fazer sentido. Mas não é repertório, tá? É só uma estratégia de fundamentação. Não é repertório. Entendi. Muito obrigado, professora. Nada, imagina. Então, vamos voltar aqui. Gente, só para lembrar que a lista de presença já tá aqui no chat, tá? Não sei se vou mandar de novo. Quem entrou depois pode não ter visto o link ainda. Professora, Oi, pode falar. eu só queria pedir rapidinho pra senhora voltar lá na primeira imagem pra mim, pra eu tirar um print aqui rapidinho. Tá, mas eu vou mandar para vocês. Se você quiser esperar depois o PDF. Qual você quer? É porque eu vou. Esse aqui? Eu vou. É, isso aí mesmo. Tá bom. Quando puder passar, é só falar. Prontinho, pode passar. Tá legal. Obrigada. Nada. Então, agora a gente já viu qual é a estrutura dessa introdução, a gente precisa entender como preencher, quais são as estratégias que a gente pode usar para preencher essas partes ali do texto. Tanto a contextualização quanto a tese tem formas diferentes de você construir, tá? E é isso que a gente vai ver aqui. Eu vou dar algumas opções e aí cada tema vai exigir talvez um tipo de contextualização, um tipo de tese, tá? Ou cada um de vocês se sente mais à vontade para fazer um tipo. Ah, eu sou uma pessoa que gosta de ler muito jornal, então eu sei um monte de notícia de cabeça. Então, qual é a estratégia de contextualização provavelmente que vai ser mais confortável para mim? A jornalística, né? Então, isso fica a cargo de vocês. Eu vou apresentar 6 e vocês vão vendo, tá? Eu gostei dessa, quero fazer essa na próxima redação. Ah, nessa redação acho que eu não consigo fazer essa, vou fazer outra, tá? Então, a ideia é que vocês tenham um repertório para que a partir desse repertório vocês consigam escolher ali no momento qual é a melhor, tá bom? Então, a gente, como eu falei, tem 6 estratégias que estão ali previstas na apostila, tem outras, tá? Mas essas são as mais utilizadas e são as mais tranquilas, digamos assim, de fazer. Essas 6 são, primeiro a tradicional, depois a fotográfica, jornalística, histórica, cultural e conceitual, tá? Eu vou trazer um exemplo de cada uma delas para ficar bem claro o que a gente está querendo dizer aqui. Então, começando. A tradicional é a mais comum de todas, tá? É a mais sem graça, a mais convencional. Não tá errada, claro que não. Se você apresentou bem o tema, ótimo, você conseguiu dar conta de contextualizar bem o tema, apresentar bem as suas ideias pro leitor do seu texto. Mas eu não recomendo que vocês usem essa porque ela é pouco atrativa, né? Então o cara, quando ele tá... Eu sempre falo isso porque é importante vocês terem em mente que a pessoa que corrige o texto de vocês, corrige o de vocês e mais de 199 pessoas no mesmo dia. Então, se ele chega lá e vê uma estratégia tradicional, digamos assim, logo de cara, ele já vai falar, esse texto, será que vai ser bom? Aí ele já pode ficar com uma má vontade, isso pode interferir na avaliação dele na redação de vocês. Então, busquem ser mais inventivos, mais criativos possíveis, porque isso já deixa a gente com mais vontade de ler, tá? Falo por experiência própria e isso é uma coisa que é importante, porque a gente está lidando com um processo que é massificado. Então, quem corrige muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então, chega no momento lá, tipo, se a sua redação for a última que ele vai corrigir, ele já vai estar exausto, não aguenta mais. Então, mais inventivo possível é o mais legal para captar a atenção e a boa vontade dessa pessoa. Então, a estratégia tradicional é assim, nada demais, você vai fazer observações genéricas ali sobre o cotidiano e vai apresentar um tema dessa forma, de uma forma bem senso comum, digamos, né? O exemplo que eu trouxe aqui diz assim: muito se tem discutido acerca da desvalorização da política no mundo atual. De fato, o descaso com o voto parece constituir forte sintoma desse panorama.
Para compreender tal fenômeno, cabe analisar a influência dos políticos, da sociedade e do próprio sistema. Só assim será possível perceber a complexidade da situação. Então, vocês percebam aqui que é uma redação provavelmente sobre justamente isso aqui, ó, desvalorização da política no mundo atual, tá? Ele já começa a primeira frase falando isso, né? E aí ele usa essa estrutura aqui, muito se tem discutido, para poder dar uma relevância ao tema, porque não se tem muito discutido esse tema exatamente, né? Ninguém fala tanto de desvalorização da política assim hoje em dia. Mas falar muito se tem discutido dá uma ideia de importância para o tema que está sendo debatido. E aí ele continua. De fato, o descaso com voto parece constituir forte sintoma desse panorama. Muito senso comum, né? Não tem nada de criativo, nada de diferente e interessante nessa estratégia. Então, uma estratégia bem baseada no cotidiano mesmo, tá? Em observações comuns sobre os eventos ali que estão acontecendo no dia a dia das pessoas. A segunda estratégia é a fotográfica, que é uma das que eu acho mais legais, mais criativas, assim. Que é você fazer o quê? Você fazer uma seleção de imagens, tá? Combinada com uma explicação sobre a escolha dessas imagens, de forma a constituir um cenário na mente do leitor. Então não basta só você largar imagens soltas e falar que aquilo ali é uma estratégia fotográfica. Não. Você precisa mostrar, além das imagens, como essas imagens se conectam para formar ali um cenário interessante, tá bom? Então, linguisticamente, ela é constituída através de enumeração de itens, né? Então, é você colocar uma coisa, vírgula, outra coisa, vírgula, outra coisa, vírgula, tá? Tudo separado por vírgulas, né? Ou ponto final. E também tem que ser acompanhada de uma explicação de como esses itens funcionam, né? Porque é o que eu falei. Estratégia fotográfica, se você apenas mostrar os flashes, não faz sentido necessariamente, tá? Porque às vezes são coisas que não são relacionadas. Quem vai estabelecer a relação entre elas é você, né? Então o exemplo aqui diz: olhos inquietos, bolsa levada à frente do corpo, andar apressado. O que isso significa? Até agora nada, mas ele vai explicar. Não se trata de um cidadão neurótico, mas de um típico brasileiro morador das cidades grandes. Percebem a diferença dessa introdução aqui para essa? Já muito mais interessante essa segunda, né? A gente já está vendo algo de diferente, a pessoa já está olhando para aquilo com um olhar mais artístico quase, né? Porque ela está olhando para esse cotidiano, mas ela está olhando com flash, está olhando assim de forma fragmentada. Já traz algo de diferente para o texto de vocês, né? E aí ele continua: seja nas estatísticas, seja nas ruas, a violência aparece em todas as suas dimensões, alterando o cotidiano das pessoas. Nessa realidade, todos garantem sua segurança como podem, comprando armas, planejando roteiros, evitando sair de casa. Afinal, ninguém quer ser vítima da violência. Então, é uma estratégia aí que prevê muito essa questão de quebras, assim, né? Primeiro ele falou olhos inquietos, bolsa levada à frente do corpo, andar apressado. Você pode imaginar o que é, mas depois ele explica para deixar mais claro, né? É muito importante essa explicação, tem que ter, senão vai ficar ruim, vai ficar capenga, tá? E a gente consegue identificar, né? E aí depois ele apresenta o tema. Vejam que quase sempre a estratégia de contextualização é um início, é um gatilho, tá? Para iniciar o texto, né? Para criar algo interessante. E aí depois aparece o tema em si, né? Seja na estatística, seja na rua. A violência aparece em todas essas dimensões, alterando o cotidiano das pessoas. Então, muito provavelmente uma redação sobre violência nas grandes cidades brasileiras, né? Tá claro aí, porque ele falou grandes cidades, típico brasileiro, violência, a gente vai conectando e vai entendendo, né? E é isso que a gente precisa saber, tá? É como se quem leu a redação de vocês, leu o texto, precisa saber qual é o tema sem ter a frase temática na mão, tá? Quando a pessoa entende, mesmo você não tendo ali a frase temática, mesmo só lendo a introdução de vocês, significa que a abordagem do tema está completa. E é isso que a gente avalia, tá? Quando vocês esquecem alguma coisa, por exemplo, se ele tivesse esquecido de falar aqui um típico brasileiro, já seria uma abordagem incompleta, né? Porque ele não está falando especificamente da sociedade brasileira, poderia estar falando da violência em grandes cidades de forma geral, em Nova York, em Londres, em Tóquio, né? Não estaria especificando o Brasil, tá? Então a estratégia fotográfica é isso. Flash, 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 depois explica para juntar essas imagens para fazer sentido. Depois, professora, ai, susto, gente. Ai, desculpa. Professora, eu queria que a senhora me apontasse do exemplo anterior a tese, porque eu tô
consegui identificar direito nesses exemplos o tema com facilidade, mas as teses eu tô tendo uma certa dificuldade. Eu também fiquei com dúvida. Parece que ficou muito subentendida a tese nesse Sim, parece que é uma tese implícita, né? Mas eu não consegui identificar direito. Mas é implícita mesmo. É implícita mesmo. A gente vai ver lá no final da aula que existem 3 tipos de tese. Pergunta retórica, implícita e explícita. No caso, aqui a tese está implícita demais, né? Eu acho que estaria para mim aqui, nessa realidade, todos garantem sua segurança como podem, comprando armas, planejando roteiros, evitando sair. Afinal, ninguém quer ser vítima da violência. Então, o posicionamento crítico pessoal desse aluno, muito provavelmente, a argumentação dele vai caminhar num sentido de as pessoas têm direito de se armarem para se protegerem, né? É uma resposta a essa falta de políticas que garantam a segurança pública, entendeu? Porque ele está falando aqui de uma forma acrítica dessas pessoas, né? Nessa realidade, todos garantem sua segurança como podem, comprando armas, planejando roteiros, evitando sair de casa. Então, ele acha que é um problema, né? Isso, mas ele acha que as pessoas estão reagindo a esse problema de uma forma justa, digamos assim, porque ele não está problematizando o fato das pessoas comprarem armas, planejar roteiros e evitar sair de casa, né? Ele acha que são estratégias boas para serem adotadas. Então, o posicionamento dele está bem implícito, sabe? Que é o que eu menos recomendo que vocês façam. Precisa estar bem evidente. Precisa estar, sabe? Porque isso, na hora de avaliação de vocês, o cara, é o que eu falei, o cara tá cansado, tá corrigindo 200 redações. Ele não vai ficar aqui igual eu fiquei, catando. Onde é que tá o posicionamento crítico desse candidato? Ele não quer nem saber, ele vai falar, tá sem tese, tá? Então, tese implícita, como vocês mesmos falaram aí, e muito implícita, tá? Eu vou tentar apontar aqui nos outros, eu acho que eu não separei a tese junto com a contextualização, tá? Aqui eu acho que ficou mais claro, né? Para compreender tal fenômeno, cabe analisar a influência dos políticos, da sociedade e do próprio sistema. Então, muito provavelmente, a argumentação dessa pessoa vai caminhar para mostrar esses 3 argumentos aqui. Influência dos políticos, da sociedade e do próprio sistema. Cada uma dessas questões aqui, políticos, sociedade e sistema, pode ser um parágrafo de desenvolvimento, tá? A gente já entende aqui algo mais claro. Aqui, bem implícito mesmo. Pode falar. Entendi. É porque eu tava. Na verdade, você apontou até o que eu tava pensando mesmo, mas eu não tava com certeza. Eu tava realmente com muita dúvida em relação ao que eu tava identificando como tese, mas eu tô vendo que não tava tão errado mesmo, não. Obrigado. Não, é isso aí mesmo. Nada, imagina. Peraí que eu fui pro lugar errado. Então, isso pode ter prejudicado quem fez essa... Na minha visão, sim. Ah. Pro modelo Enem, que é bem fechadinho, eu acho que isso prejudica. Eu sempre recomendo tese explícita porque resguarda vocês, sabe? E é mais difícil desenvolver uma argumentação quando você não deixa tão claro assim seu posicionamento crítico pessoal, porque na hora de chegar no desenvolvimento, você mesmo fica confuso. Sabe assim, mas o que eu tô defendendo mesmo? Como é que eu faço agora o desenvolvimento? A pessoa mesma fica confusa, sabe? Se ela não for muito segura, ela vai ter problema de desenvolvimento ali. Então, vai ficar claro, né? Agora, vamos continuar. Então, terceira estratégia jornalística, né? Que é também uma mais clássica, mas também pode ser legal. Que é expor uma notícia, né, que tenha sido bem difundida. Isso é importante. Não pode ser notícia de jornalzinho de bairro. Tem que ser uma notícia que passou no Jornal Nacional, que foi veiculada pelo Globo, G1, O País, jornais importantes, tá? Notícias relevantes. E que essas notícias estão relacionadas ao tema de alguma forma, né? Alguém me perguntou semana passada sobre o caso daquela moça que era empregada não, de uma escrava, né? Uma escrava moderna, de uma família, e ela ficou acho que 30 e poucos anos em cativeiro, né? Não deixa de ser um cativeiro, e foi libertada e conseguiu uma indenização, um apartamento, né? Um apartamento, inclusive, do cara lá que escravizou ela. Essa notícia poderia constar, por exemplo, na redação que vocês fizeram, da proposta 1, da persistência do racismo na sociedade brasileira contemporânea. Poderia ser na introdução. Vocês poderiam começar contextualizando
Isso porque é um fato que está mostrando justamente a persistência. Hoje, 2021, a gente ainda vê pessoas em situação de escravidão, a maioria negras, né? Que não é algo difundido, mas existe escravidão moderna. Isso mostra como o racismo continua existindo na sociedade brasileira até os dias atuais. Então, essa notícia poderia ser utilizada para contextualizar, né? Mas no exemplo aqui diz assim: em junho passado, 5 adolescentes de classe média espancaram uma empregada doméstica na Barra da Tijuca, de modo semelhante ao que ocorrera com o índio Galdino, incendiado em Brasília há 10 anos. A vítima ainda não entendeu por que sofreu a agressão. As gargalhadas, vou ler tudo para a gente poder separar aqui tese e contextualização. As gargalhadas, o grupo repetiu um fenômeno que não é novo e só vem piorando a cada ano: a violência gratuita praticada por jovens abastados. Embora injustificável, essa prática precisa ser compreendida para ser controlada. Eis o nosso desafio. Então, contextualização, ele trouxe 2 notícias, na verdade, né? Primeiro, esse espancamento dessa empregada doméstica por esses adolescentes, depois esse incêndio, né? Esse índio que foi incendiado em Brasília. E pode parecer que não, mas essas notícias estão relacionadas, né? Porque não deixa de ser violência cometida por pessoas com dinheiro, como ele coloca aqui, jovens abastados, contra pessoas desprivilegiadas, né? Grupos que não são privilegiados, pessoas de baixa renda, como a empregada, né, doméstica, que muito provavelmente é negra, porque é a realidade do Brasil, né? O índio, né, que é um grupo étnico muito marginalizado também no Brasil, né? Então ele traz esses 2 casos para mostrar como esse problema é real, é sério. A estratégia jornalística tem muito disso, de mostrar a relevância dos fatos, né? E depois ele continua. Aqui a tese já está mais clara, né? Embora injustificável, essa prática precisa ser compreendida para ser controlada. Eis o nosso desafio. Então, o desafio dele vai ser apresentado no desenvolvimento. Ele vai falar sobre essa compreensão de onde vem essa ideia de que violentar pessoas vulneráveis é aceitável, né, por parte desses jovens. E vai desenvolver essas causas, digamos assim. Esse tipo de abordagem é muito comum na UERJ, né? Porque a UERJ é um tipo de redação que busca muitas causas. Por que esse problema existe? Qual a origem desse problema? Né? No Enem isso pode acontecer também, mas você pode botar consequências, você pode botar outras estratégias que não essa, tá? Então, aqui ele combinou fatos jornalísticos para apresentar bem o tema e vai abordar o tema de uma forma, digamos, casual, né? Mostrando, causal, tá? Mostrando por que esse problema se constituiu como tal no Brasil, né? E aí a argumentação dele pode ir para vários lugares, mas de toda forma consigo enxergar aqui o posicionamento crítico pessoal, o posicionamento dele diante do tema. A estratégia histórica, que é uma das que os alunos mais gostam de fazer, né, que é mostrar fatos históricos relacionados ao tema, que sejam altamente conhecidos e compartilhados também, tá? Isso é muito importante. Tentem pensar em coisas mais universais possíveis, podem ter acontecido no Brasil, mas que sejam muito conhecidas, tá? Porque isso é importante. E aí no exemplo diz assim: na Idade Média, quando surgiu, o trote constituía um ritual de passagem cuja violência tinha significados filosóficos. Os traumas físicos e psíquicos ajudavam os calouros a entender seu novo lugar. Hoje, porém, essa prática tornou-se vazia, limitando-se à expressão de uma violência cada vez mais banalizada. Então, o que o aluno fez? Ele pegou um dado histórico, né, da Idade Média, algo que aconteceu no passado, para mostrar como aquilo que acontecia lá, de certa forma, acontece aqui. Né? E muita gente pode usar essa justificativa de que o trote na universidade tem essa violência toda para a pessoa entender que ela está em outro mundo, que ela migrou de fase, que ela está em outro lugar, né? E aí no final ele coloca a tese: hoje, porém, essa prática se tornou vazia, limitando-se à expressão de uma violência cada vez mais banalizada. Então ele claramente está se posicionando aqui, né? Ele não concorda com esse tipo de prática. E aí ele também vai apostar talvez numa abordagem que mostre a origem desse problema, de onde veio. Se ele falou de história sempre faz... Por que a gente estuda história? Né? A Fernanda, né, professora de história, deve ter falado com vocês já sobre isso, né? De que a história é sempre uma forma de compreender coisas que aconteceram
acontecem hoje em dia e que vem acontecendo historicamente. A história é feita de ciclos, né? Então, muito provavelmente, a argumentação dele vai caminhar num sentido de entender por que essa prática se constituiu como tal na nossa sociedade, de onde vem isso, para entender por que até hoje esse tipo de coisa acontece. Então, a argumentação dele deve caminhar por esse sentido. Entendem que quando a gente lê uma introdução, a gente já consegue antecipar mais ou menos o que o aluno vai fazer? Quando a introdução de vocês não fornece esse direcionamento, significa que ela está mal escrita. E é isso que vocês têm que entender. Contextualizar bem o tema, delimitar bem o tema, mostrar bem o posicionamento, já antecipa muito do que vai vir depois, tá? E aí vai ficar muito mais fácil de estruturar o restante do texto também, tá? Eu vou acelerar um pouquinho por causa do nosso tempo, tá bom? A quinta estratégia é a cultural, que é você fazer uma referência, não necessariamente algo histórico, mas algo assim, mais do universo das artes, né? Música, filme, livro, série, quadro, escultura, tá? Algo desse universo das artes que é relacionado de alguma forma ao tema proposto, tá? Então, exemplo. Entre os poderes da arte, encontra-se a capacidade de traduzir certas percepções em palavras ou imagens especiais. Na música, por exemplo, canções como A Oração ao Tempo, de Caetano Veloso, e Tempo Rei, de Gilberto Gil, falam de um mesmo assunto e o fazem da mesma maneira, personificando o tempo com letras maiúsculas. Essa opção faz sentido, sobretudo, quando se reflete acerca da importância dada ao tempo pelo homem contemporâneo, que o trata como uma espécie de religiosidade vazia. Então, mais uma vez, contextualização cultural. Ele trouxe aqui músicas, no caso foi a opção da pessoa que construiu esse texto, tá? É uma redação que fala sobre tempo, então, por isso que as duas músicas que ele traz são músicas que falam também sobre o tempo. Então, ele está aproximando, né, as músicas com o tema, com a reflexão dele. E aqui no final ele faz uma tese. Né? Essa opção faz sentido, sobretudo, quando se reflete acerca da importância dada ao tempo pelo homem contemporâneo, que o trata com uma espécie de religiosidade vazia. O posicionamento crítico pessoal dele está aqui, né? Ele está falando que, para ele, o homem contemporâneo trata o tempo como uma espécie de religiosidade vazia. Está aqui. Só que não está claro. Mas também não tem que estar claro. Essa é a questão. Ele fez a mesma estratégia que a outra pessoa fez lá em cima. Deixou algo para ser revelado no desenvolvimento. Então, ficou aqui essa religiosidade vazia. O que é isso? O que ele está querendo dizer? Para desenvolver lá na parte da argumentação. Tá legal? Então, também é uma boa estratégia deixar esse algo ali a mais. Professora? Oi. Essa referência cultural, ela precisa ser conhecida também? Precisa. Ah, tá. E, infelizmente, é bom que seja, assim, não é uma obrigatoriedade, porque se você colocar algo, sei lá, uma música da Anitta, todo mundo conhece. Mas, sei lá, se você botar um funk que talvez seja mais desconhecido, já fica ruim porque a pessoa que tá lendo seu texto não necessariamente conhece, sabe? Se a pessoa... Você pode até colocar, mas se for algo que você acha que a pessoa não vai saber, coloca um trechinho da música pra ficar claro o que você tá querendo dizer, sabe? Tenta explicar um pouquinho o que é pra pessoa não te descontar pelo fato de não conhecer. Você tem que apresentar a ela também esse repertório. Tá bom? Sim, assim como os outros dois, né? Filmes e livros. Exatamente. Explicar um pouquinho, fazer uma sinopsezinha, se for um filme, uma série, né? Pra pessoa entender por que você tá trazendo essa referência. Tá ok, bom? obrigado. Nada. E aí, alguém mais quer falar? Eu tava pensando aqui, e quando o assunto, o repertório daquela pessoa for algo mais subjetiva, vale a pena dar uma definição mais aquela referência mais subjetiva? Tipo, sei lá, se ele estiver fazendo referência a uma escultura para falar de um tema, mas aí a referência que ele está fazendo, ela é um pouco subjetiva e ele explica isso. Eu fiquei um pouco em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, a gente já falou até isso na primeira aula, eu acho. A questão da objetividade é muito importante. Então, você descrever uma escultura tem, de fato, dois caminhos. O subjetivo, de você descrever como você se sente em relação,
vendo aquela escritura, ou você descrever objetivamente. Você vai falar Vitória de Samotrácia, que é aquela escultura que tem mais asas, assim, que é até a inspiração para o símbolo da Nike, né? Que é a Nike, é uma deusa grega. Quando você for descrever, você não vai falar, belíssima escultura. Não, você vai falar que é uma escultura que está no Museu do Louvre, que tem asas, que tem uma túnica só na parte de baixo. Enfim, você vai descrever aquela estátua objetivamente, porque senão você não está dizendo nada ali. Como você se sente olhando a escultura, não importa muito pro tema, sabe? O que importa é você descrever para a pessoa que está ali lendo seu texto e não conhece, talvez, entender como é essa escultura, conseguir visualizar para poder entender por que você está trazendo ela para o texto. Entendeu? É olhar sempre de forma objetiva. Assim como se você for falar de uma série. Você não vai falar, Gossip Girl, eu amo, acho maravilhosa, incrível, me faz sentir coisas tais. Não, você tem que falar o que é a série. Gossip Girl é de uma escola, lá em Nova York, de pessoas ricas, não. Tá? Tenta ser o mais objetivo possível. Deixa eu ver se eu entendi. Mesmo que se eu estiver levando em consideração uma fonte, uma obra de arte que é carregada de subjetividade, o meu ponto tem que ser objetivo. Então, a minha referência em relação àquilo tem que ser objetiva. Exatamente. Porque a forma como você vê, eu vejo, outra pessoa vê, é a mesma. A Vitória de Samotrácia continua sendo a escultura que tem asas, tem uma túnica, entendeu? Todo mundo vê da mesma forma. Sentir, a gente sente cada um de um jeito. Mas ver, a gente tá vendo a mesma coisa. E é isso que a gente tá querendo ver. Que é querendo que você coloque na redação, que seja algo concreto, que seja compartilhado com todo mundo, tá? O fato é, a estátua tem asas, tá? Você não pode falar, a estátua não tem asas, a estátua tem um chifre de unicórnio. Não, ela não tem. Ela tem asa e todo mundo vê isso. Você tem que buscar o que é compartilhado entre todos nós, tá bom? Entendi, muito obrigado. Nada. E a última estratégia, que eu acho que é uma das mais difíceis, porque envolve às vezes o conhecimento de etimologia, enfim, origem da palavra, do conceito, é a conceitual, que é você explicar uma ideia a partir de algo que você já conhece, né? Então, por exemplo, aqui é educar, né? A pessoa está falando sobre educação, né? E ela coloca assim: em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. Infelizmente, nem sempre a teoria se aproxima da prática. O sistema educacional brasileiro é um bom exemplo desse distanciamento. Infraestrutura decadente, baixa remuneração de profissionais e currículos antiquados não combinam com o discurso do Ministério da Educação, tornando-o etéreo, né? Então, o que ele fez? Ela ou ele, né? Ela colocou aqui, essa pessoa. A etimologia da palavra educação, a etimologia é a origem, né? De onde vem essa palavra? Do latim, do grego, no nosso caso, né? Que é uma língua latina. Ele foi na origem da palavra, né? Ele colocou lá desde o início, quando a palavra nasceu, e foi lá. Educar significa elevar, conduzir a um patamar superior, né? Conceitual é isso, é pegar a origem, o embrião, explicar um conceito, sei lá, a banalidade do mal da Hannah Arendt, que os alunos amam botar. É você colocar um conceito, uma ideia que esteja a serviço de mostrar o tema, tá? Apresentar o tema de alguma forma. E ele continua: infelizmente, nem sempre a teoria se aproxima da prática. O sistema educacional brasileiro é um bom exemplo desse distanciamento. Infraestrutura decadente, baixa remuneração de profissionais e currículos antiquados não combinam com o discurso do Ministério da Educação, tornando etéreo. Tese aqui no final. A gente pode até pensar igual aquele outro lá de cima do primeiro exemplo. Provavelmente ele vai listar infraestrutura decadente, baixa remuneração de profissionais e currículos antiquados como problemas para questões, desafios do sistema educacional brasileiro, que eu entendo que seja o tema dessa redação aqui. Tá? Então ele começou a reflexão dele a partir da etimologia para fazer uma crítica, né? Que educar teoricamente significa isso, mas na prática a gente vê que não é isso, né? Então é pegar uma ideia, falar da origem dessa ideia para desenvolver o tema. Então, os tipos de contextualização são esses, tá? A gente viu ali, tem várias estratégias, vocês podem escolher a que melhor for para vocês, melhor for para a hora de desenvolver aquele tema especificamente, fiquem à vontade, tá? Estudando em casa, vocês têm a vantagem ainda de ter o computador, ter o celular para pesquisar, fazer
alguma pesquisa de algo que vocês queiram colocar, então usem isso a favor de vocês também, tá? E aí, pra gente fechar, existem os tipos de tese, que é o que a gente falou ali, né? Como eu já falei, a tese tem duas funções, né? Que é expor, que é convencer o leitor e organizar os argumentos. E existem 3 formas de construir essas teses. Primeira delas é a explícita, que é a que eu recomendo fortemente que vocês façam. Segunda, implícita, que é aquela que a gente ficou ali com uma dificuldade enorme de ver. E a terceira é a por pergunta retórica, que eu acho legal, mas também tem alguns perigos. Então vamos lá. Primeiro tipo de tese, explícita, que é a mais clássica de todas, a mais recomendada, a mais fácil de fazer, a que eu recomendo que vocês façam fortemente, né? Que é você ter muita clareza sobre a abordagem argumentativa que vai utilizar, né? Os argumentos vão estar sintetizados ali em algum momento nessa tese. Então, vamos lá. Com o aumento da quantidade e da gravidade dos casos de delinquência infantil, vem à tona o debate em torno de suas possíveis soluções. Dentre as propostas, destaca-se a redução da maioridade penal para 16 anos no Brasil. Embora seja necessário previamente melhorar previamente o sistema carcerário, essa mudança no Código Penal confirma a precocidade dos jovens de hoje, ajudando a diminuir a sua imunidade frente à lei. Então, até separei aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Ele coloca aqui a tese totalmente alinhada com a argumentação. Número 1. Embora seja necessário melhorar previamente o sistema carcerário, vai ser o primeiro argumento dele. O sistema carcerário precisa ser melhorado. Por quê? Fundamentação, acabou. Depois parte para o segundo parágrafo. Qual o argumento? Essa mudança no Código Penal confirma a precocidade dos jovens de hoje em dia. Por que os jovens são precoces? Ele vai falar, vai fundamentar, acabou. Terceiro parágrafo de argumentação. Qual o argumento? Impunidade desses jovens precoces frente à lei, né? Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente juntar essas partes, a gente consegue entender que ele, de certa forma, é a favor da diminuição da maioridade penal, né? Porque ele está falando que, mesmo que o sistema carcerário no Brasil seja ruim, precise melhorar em alguns aspectos, essa mudança deve acontecer porque os jovens hoje em dia são mais precoces e eles têm que ser julgados como adultos que acham que são, tá? Na visão dele, isso na visão dele. Então, a tese explícita é isso, é vocês mostrarem os argumentos de forma muito clara, de forma que a pessoa que está lendo o seu texto já antecipe a argumentação que você vai seguir. Tá legal? Vou passar mais rápido para a gente conseguir concluir aqui. Tese implícita, que é aquela que você vai inferir qual é o ponto de vista daquela pessoa, o posicionamento crítico pessoal dela, que foi aquele caso lá, que alguém até me perguntou, tá? E os argumentos vão estar sugeridos por meio de termos não tão precisos assim. Então, vou ler aqui o exemplo. Sabe-se que o Brasil é, historicamente, marcado por absurdas desigualdades sociais por nenhuma medida política eficaz para, pelo menos, amenizá-las. Nesse contexto de displicência governamental, o abismo entre as classes apenas aumentou, chegando, nos dias atuais, a uma assustadora realidade de divisão e segregação. Paradoxal, no entanto, é que mesmo em um país de gritantes diferenças, há quem acredite em viver em plena democracia. Então, de certa forma, o posicionamento crítico pessoal dele está presente aqui. Ele acha que não existe democracia, né, em um mundo, em uma sociedade, no caso do Brasil, que pregue, não só pregue, mas que tenha como uma característica básica a desigualdade social enorme que existe aqui, né? Então, o que ele vai argumentar? Não fica tão claro assim, né? Quais são os argumentos dele? Não fica tão claro como aqui em cima, que a gente entende que ele vai correr aqui uma etapa, vai correr ali um raciocínio lógico. Aqui a gente fica meio que subtendido. Que ele vai falar um pouco, né? Que ele fala que em gritantes diferenças, ele vai falar um pouco dessas desigualdades, vai tentar entender a origem, vai mostrar as consequências disso. E provavelmente depois ele vai falar que o fato dessas desigualdades existirem garante que a gente não vive numa democracia, tá? Mas isso eu estou inferindo, não tem como dizer com certeza. Aqui eu tenho certeza que ele vai falar isso, tá? Porque ele está afirmando. Aqui ele está fazendo uma coisa mais, assim, uma reflexão, né, digamos. Porque quando ele fala aqui, há quem acredite viver em uma plena democracia, ele está sendo até meio irônico, né?
mas não está claro exatamente se ele vai falar disso ou não. Pode ser que ele fale, pode ser que não fale, pode ser que seja uma consequência aqui do primeiro argumento, enfim. Tem que esperar ler a redação para poder saber o que eu vou encontrar aqui desse aluno. Por fim, a gente tem a tese por pergunta retórica, que é você fazer uma pergunta que vai ser respondida de forma indireta no desenvolvimento. Então, nada de fazer a pergunta e responder, começar o desenvolvimento 1 com sim, não. Não, você vai ter que responder essa pergunta de forma indireta, tá? Você, na argumentação, você vai responder essa questão que você colocou aqui. Então, um exemplo. Com o aumento da quantidade e da gravidade dos casos de delinquência juvenil, mesmo o tema lá de cima, vem à tona o debate em torno de suas possíveis soluções. Dentre as propostas, destaca-se a redução da maioridade penal no Brasil. Uma análise menos emocionada da situação, no entanto, revela problemas como as falhas na educação de base e prisões lotadas. Isso aqui poderia ser, quem sabe, até os argumentos que ele vai usar, né? Nesse contexto, será mesmo que enjaular jovens de 16 e 17 anos será benéfico para o país? Então, a pergunta dele está ali para disparar qual vai ser a argumentação dele. Diante dessa pergunta e diante do que ele acabou de dizer, vocês acham que ele vai dizer que sim, a maioridade penal deve ser reduzida ou não? Eu acho que não. Que ele vai falar, olha, justamente pelos problemas que eu listei aqui, a gente vive num país que a educação básica é ruim, e o fato da gente ter prisões lotadas, não vai ser recomendável que esses jovens de 16, 17 anos sejam encarcerados. Então, ele vai responder isso, mas indiretamente, tá? Ele não vai colocar não. Ele vai responder na argumentação. Tá legal? Eu corri um pouco no final, porque a gente tá aqui até o avisozinho do reloginho. A gente vai cair a qualquer momento, tá? Então, eu vou novamente colocar o link aqui do formulário. Peço para que vocês me venham com perguntas, com questões, com problemas. Não entendi, foi muito rápido, tem como você repetir para mim no WhatsApp. Pode ser no privado, pode ser no grupo de redação, fiquem à vontade, tá? Esse material vai ser postado, eu vou postar agora, tá? Para não esquecer, lá no nosso Classroom, vou postar no nosso grupo. E semana que vem a gente vai para a conclusão. Eu preciso que vocês façam a leitura, façam os estudos agora de forma bem sequencial, porque senão vocês vão começar a perder. O nosso conhecimento agora vai começar a ser mais cumulativo ainda. Então, se você não entendeu introdução, você não vai entender conclusão. Se você não entendeu conclusão, você não vai entender desenvolvimento, tá? Então, vão costurando, tentem dedicar um tempinho para rever a videoaula, de repente, se tiver mais tempo, rever essa aula lá no YouTube, porque as coisas vão começar a se costurar mais, tá bom? Alguma questão? Tá bom, professora. Só queria agradecer